Boa noite, a paz, irmãos. Glória a Deus, você pode se assentar. Bem-vindo à nossa igreja do Nazareno. Tem alguém que nos visita aqui nessa noite, pela primeira vez? Alguém nos visita? Tem algum visitante? Pela primeira, segunda vez, alguém? Precisa convidar o povo para vir para a igreja, para o culto da quinta, da vitória, irmãos. Amém. Deus abençoe todos vocês que estão aqui nessa noite, para esse mais um culto de quinta-feira, o culto da vitória. Muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez, poder compartilhar da palavra de Deus. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 5. Eu vou brigar com o ar-condicionado hoje. Lucas capítulo 5, do verso 1. Amém, irmão? Você encontrou aí? Glória a Deus. Diz assim então a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentou-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: afasta-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. Até aqui. Amém, queridos? Que o Senhor Deus abençoe a sua palavra, e que o Espírito Santo de Deus, graciosamente, Ele possa nos auxiliar os nossos pensamentos, o nosso coração, para que possamos entender a palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, irmãos? Isso, fica à vontade, pode falar amém, pode dar glória a Deus, aleluia, viu? Fica à vontade, irmão, põe para fora esse glória aí. Irmãos, esse texto aqui, ele é muito precioso, eu já preguei algumas vezes sobre esse texto, e Deus me colocou, falar mais uma vez, que veio essa palavra, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes, né? Uma ordem de Jesus para nós. E esse texto aqui, essa passagem, ela revela a história de homens pescadores, né? Como o texto mesmo diz, que estavam ali nas suas atividades cotidianas, fazendo o que era comum para eles, era pescar. Eram homens experientes que dominavam a arte da pesca, que conheciam aquela região, conheciam o mar da Galileia, conheciam o mar de Genezaré, o mar de Tiberíades, como outro texto diz. Ou seja, eram homens que trabalhavam para o sustento, né? Então a sua atividade principal era a pesca, para levar o sustento para a sua família. E historiadores dizem que aquele lugar, aquela região do mar da Galileia, era uma região muito, mas muito importante, porque em volta do mar da Galileia havia algumas cidades que tinham como principal fonte a renda da atividade da pesca. Então praticamente todas aquelas pessoas, o povoado daquela região, todos eles dependiam da pesca. Então nós entendemos que com isso que está essa atividade era a principal fonte da subsistência daquelas pessoas, daqueles homens. Era uma atividade que levava a provisão para os seus lares. Vemos aqui na exposição de Lucas, em riqueza de detalhes, Simão, né, no caso que era Pedro, e seus companheiros que trabalharam, né, por uma noite inteira, e colocaram em prática tudo aquilo que eles sabiam, todas as suas estratégias, né, de pescadores, as suas habilidades e os seus conhecimentos, para conseguirem pescar, para que eles conseguissem de fato a sua subsistência, aquilo que era o que mantinha a sua vida, a sua família. E aqueles homens, eles tinham que se empenhado para alcançar um bom resultado. Eles colocaram todas as suas forças, colocaram as suas energias, as suas habilidades, como já disse. Porém, aqui podemos então observar nessa história, nesse texto,
que o objetivo deles, infelizmente, não foi alcançado. Eles trabalharam, eles colocaram todos os seus esforços, né, toda a sua sabedoria, todas as suas estratégias, todo aquele conhecimento que eles tinham como pescadores. Mas infelizmente o texto diz que eles ficaram frustrados, eles não alcançaram o objetivo que eles tanto esperavam. Mas apesar daquela luta e de todo o serviço, apesar de todo aquele desgaste, o resultado que não foi esperado, e sendo muito frustrante para a vida deles, eu acredito, irmãos, que no coração daqueles homens, que quando pela manhã lavavam as suas redes, olhando para os seus companheiros, que geralmente eram cheios de peixe, agora vazios, com aquela grande frustração, Deus também nos leva a refletir nesse texto, e na nossa caminhada cristã, na nossa vida diária, que também em muitos momentos assim, que a nossa caminhada terá momentos de frustração. Há momentos na nossa vida, independente da sua habilidade, do seu conhecimento, daquilo que você sabe, as suas estratégias, tudo aquilo que você adquiriu, talvez na sua vida, e muitas vezes em algum momento você vai se frustrar. Você vai se frustrar com pessoas, você vai se frustrar no seu trabalho, com o vizinho, com o patrão, com o chefe, enfim, com familiares. E no seu próprio trabalho, muitas vezes, você fica chateado. Porque de repente ele não saiu como você gostaria que ele saísse, não ficou adequadamente como você gostaria que ele ficasse. E isso de fato gera uma frustração dentro de nós. De fato gera um desânimo, não é? Por quê? Porque você quis alcançar aquele objetivo, e por N problemas, muitas vezes, por circunstâncias que nos afligem, que nos atingem, a gente acaba ficando também frustrados por isso. E há momentos em que nós olhamos, muitas vezes, para a nossa rede, para os nossos depósitos, né, muitas vezes para a nossa vida, e às vezes nós encontramos meio que vazias, não é? Mas as nossas expectativas não podem nos frustrar. Nós temos que aumentar as expectativas, porque de fato nós cremos num Deus que está pronto a nos abençoar. Nós cremos num Deus que vela por nós cremos que o Senhor Jesus, a Bíblia diz que Jesus intercede por nós diante do Pai, e o Espírito Santo está sempre conosco, nos orientando, nos ajudando, assim como lá em João no capítulo 16, você vai ver, quando Jesus ele fala com os seus discípulos, ele fala, virá o Espírito Santo, e ele vai te ensinar, ele vai te orientar. E veja, queridos, como é importante, a gente sempre repete, muita gente fala muito sobre isso, mas como é importante a gente ter a nossa mente totalmente voltada para aquilo que o Senhor quer falar conosco. No início daqui da minha palavra, eu comecei a ter o costume de falar assim, que o Espírito Santo graciosamente nos auxilie nos nossos pensamentos e no nosso coração, para que possamos entender a palavra de Deus. E que você possa viver isso, irmão, sabe? Que o Espírito Santo, de uma forma amorosa, graciosa, ele auxilie você naquilo que você precisa ouvir, para que o milagre aconteça. Porque o salmista Davi, ele vai dizer no Salmo 27, na palavra dele, ele fala assim, espera no Senhor. O salmista Davi, ele sempre diz essas palavras, espera no Senhor, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Eu sei que muitas vezes não é fácil nós esperarmos pelo milagre de Deus, mas nós temos que saber esperar, nós temos que saber ouvir aquilo que o Senhor tem ao nosso coração. E eu creio, queridos, que diante talvez de momentos de redes vazias que você tem vivido, não é? Diante de cestos vazios, dos seus reservatórios vazios, mas creia que Ele vai encher o seu cesto, Ele vai encher lá a sua casa de bênçãos, no nome de Jesus. Sabe, queridos, que o texto ele fala que Jesus ele estava ali numa grande multidão, e a multidão ela ia atrás de Jesus, porque eles queriam realmente ser alimentados, eles queriam ouvir uma palavra legal, uma palavra que realmente os encorajasse, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, porque Jesus ele já havia feito vários milagres. E Jesus ali ele está então diante de uma grande multidão. A Bíblia diz que ele afasta o barco, pega o barco de Pedro, ele faz como se fosse o púlpito de Jesus ali, como Jesus estivesse no púlpito agora falando para vocês. Não é eu não, irmão, viu?
mas o Espírito Santo está me usando essa noite, amém, queridos? Eu falei para ele, assim, Espírito Santo, usa a minha voz hoje com uma voz doce e mansa, tranquila. A Márcia falou que eu falo com muito bravo. Eu falei assim, mas eu não falo, não. Eu falei, Deus, então, me usa assim de uma forma mais tranquila. Eu vou tentar me segurar, irmãos. Mas Jesus estava ali com aquela multidão, levando uma palavra para eles. E a Bíblia diz, você vê que a multidão empurrava Jesus para lá, para cá, porque todos queriam ouvir. Era uma sede, era uma vontade de ouvir. E nós temos que você possa ter vindo para este lugar, queridos, com essa vontade de ouvir a palavra, de receber a palavra de Deus ao seu coração. E é interessante, depois que Jesus aqui, ele se afasta, ele vai para Pedro. Ele se aproxima ali de Pedro, Tiago e João no barco ali, e agora é uma palavra especialmente para Pedro. Então, que você receba essa palavra nessa noite, algo especial para a sua vida. É como se o Senhor Jesus agora estivesse nos seus ouvidos, aí Mônica, aí cochichando para você. Uma palavra especial. Esse texto aqui, eu quero tirar apenas 3 lições para a nossa vida, aquilo que eu acho que é importante para nós. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, a palavra de Jesus é a nossa garantia suficiente, irmãos. A palavra de Jesus é a nossa garantia suficiente. Então você confia em Jesus e confia em suas palavras. Confie na palavra de Jesus. O texto vai dizer, e tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas de todos e lance as redes para pescar. Que você nessa noite confie na palavra de Jesus. Eles pescaram por toda uma noite, certamente tentaram nos lugares mais propícios para pescar. Passaram a noite inteira tentando pegar alguma coisa e não pegaram nada. Sendo pescadores, confiaram agora em um carpinteiro, irmão, porque eles sabiam que Jesus era carpinteiro. Os caras eram bons na pesca. Aí vem Jesus, um carpinteiro de Nazaré, e fala assim, agora você lança a rede lá, meu, está de brincadeira comigo. Mas é confiar num carpinteiro, para que aquele momento fosse algo extraordinário na vida deles. E a mesma situação se repete em nossas vidas diariamente. Porque Jesus sempre tem palavras de vida, Jesus tem sempre palavras de direção, Jesus tem sempre palavras de consolo, Jesus tem sempre palavras de proteção, de solução, de confronto para o nosso crescimento, queridos. Às vezes Ele também nos confronta com palavras para que nós possamos crescer, para que nós possamos nos desenvolver. Então que você creia nessa palavra e confie na palavra de Jesus, porque todos os dias Jesus tem uma palavra para a sua vida. Todos os dias Jesus tem algo para você. Seja uma palavra de proteção, de consolo, de confronto, mas ela sempre tem algo para a sua vida, Tarcísio. Deus sempre tem uma palavra para você, pastor Júlio, sempre uma palavra para nosso coração, e nós temos que estar atentos, permitir que o Espírito Santo, graciosamente, queridos, nos auxilie, para que você entenda aquilo que o Senhor quer falar com você. É necessário confiar, pois às vezes, parecerá que estamos indo fazer a mesma coisa, no mesmo lugar, parece que a gente fica repetindo, parece que a gente não sai do lugar, não é verdade? Parece que você não sai, não desenvolve, fica ali patinando. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos essa sensibilidade de ouvir qual é a direção que o Senhor quer para nós. E nós precisamos então estar atento a isso. Mas entretanto, quando fazemos sobre a orientação em fé em Jesus, na palavra deles, os resultados são totalmente diferentes. Amém, queridos? Quando de fato nós ouvimos a voz, a direção de Deus, os resultados eles são diferentes. Ele vai agir de forma extraordinária que você fica até perplexo. Você fica assim, fala, só pode ser Deus mesmo. Isso é algo tremendo na nossa vida, irmão. Quando você é de uma forma simples, talvez Deus ele age na sua vida, porque Ele age na nossa simplicidade, Ele age no nosso natural. Porque se nós queremos viver o sobrenatural de Deus, começa no natural. O natural está aqui, nós estamos passando um tempo de oração, jejum e palavra. Isso é o natural de Deus, para que Deus ele possa agir na minha e na sua vida de forma sobrenatural.
Mas tudo começa no natural. Não tem como você viver o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus, se você não tiver no natural, queridos. Se você não pegar a sua palavra pela manhã e ouvir o que o Senhor tem a dizer a você. E aí sim você vai ficar perplexo daquilo que Deus vai realizar na sua vida. Então confie e seja surpreendido pelo poder da palavra de Jesus na sua vida. A palavra de Jesus é a nossa garantia suficiente, irmãos. Ela é suficiente para você. Segunda coisa, queridos, guardar a palavra de Jesus nos assegura uma recompensa. Quando nós guardamos a palavra do Senhor Jesus no nosso coração, na nossa vida, há uma recompensa para nós. A resposta de Pedro a Jesus quando recebeu a orientação foi: Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. E ele diz: mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede, mas porque és tu quem está dizendo isso para mim, eu vou lançar as redes. E quando você guarda essa palavra no seu coração, com certeza você vai ser abençoado. As bênçãos do Senhor que você tem tanto buscado, Deus vai atender o seu pedido. Amém, irmão? Você crê nisso? Aleluia, nós cremos, irmão, nessa palavra. Se você de fato guarde a palavra do Senhor no seu coração. O salmista Davi, ele fala, né? Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E nós temos que guardar essa palavra, guardar a palavra de Jesus, então ela te assegura uma recompensa. O segredo da eficácia em tudo o que realizamos não está na compreensão, mas na obediência às palavras de Jesus. Então, queridos, obedeça e seja surpreendido. Porque aqui, de fato, é a obediência. Porque nós, como somos obedientes à palavra, Deus é o Senhor, a recompensa, ela chega na nossa vida. Ela surge. Porque Jesus, Ele conhece a sua necessidade. Jesus, Ele conhece, Ele sabe, Ele conhece a necessidade de cada um de nós aqui, irmãos. Ele sabe qual é a minha necessidade. Ele sabe qual é a da pastora Marta, Ele sabe qual é do Tarcísio, Ele sabe de qualquer um de todos vocês. Talvez a minha necessidade não é a mesma que a sua, mas Ele conhece de todos nós aqui. E Ele nos assegura, irmãos, isso, quando nós confiamos nele. Então, quando Jesus entrou naquele barco, queridos, e Ele diz a Simão Pedro: faça-te ao mar alto, sai com o seu barco da margem, vá para as águas profundas. Jesus sabia das necessidades daqueles homens, Ele sabia na sua onisciência, no seu poder, daquilo que aqueles homens precisavam. Talvez no momento, no intelecto de Pedro, daqueles pescadores, talvez eles não entenderam aquele momento, mas Senhor, como eu vou agora nesse horário, levar o meu barco para um lugar tão fundo, mas que eu já fui lá durante a noite inteira e nada deu certo. Mas Deus sabia, havia um propósito na vida daqueles homens, porque Jesus, Ele sabia da necessidade deles, e o Senhor Jesus, Ele tinha que mostrar aquele momento extraordinário, para que eles realmente ficassem perplexos. E eles não tinham conquistado nada naquela noite, estavam cansados. Mesmo assim, Jesus disse: afasta-te ao mar alto, às águas profundas. Então ele completa dizendo: lançai as vossas redes. E essa palavra é para você, querido: lançai as vossas redes. Se o Senhor Jesus está dizendo para você: volte lá naquele lugar, vá para o lugar mais fundo, vá mais para um lugar mais distante, e você obedece à voz de Deus, porque é algo importante para realizar na sua vida. Então lance as redes nessa noite, queridos, que o Senhor, Ele vai te abençoar. Creia nessa palavra, querido. Talvez no momento de impulso, vemos Simão falando, dizer: mestre, já trabalhamos a noite, já estamos cansados, estamos fadigados, trabalhamos a noite toda e nada pegamos. Como eu já disse, mas mesmo assim, sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. Veja, queridos, como é importante nós termos essa sensibilidade de ouvir o que Deus quer que nós façamos. Porque se nós fôssemos agir aqui pela nossa razão, pelo nosso intelecto, talvez o Pedro faria tudo diferente. Talvez Pedro nem seria o que ele foi, um grande discípulo, um grande apóstolo de Jesus. Então, se você quer
viver o extraordinário, viver esse ano, um tempo bom, um tempo diferente na sua vida do que foi o ano anterior, ouça a voz de Deus, siga a orientação de Deus, siga aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. Então você vai e lance as suas redes, e com certeza ela vai vir repleta, porque esta é a palavra do Senhor para nós, queridos. E nesta noite, lance então as suas redes, porque não é a palavra de um homem, não é a minha palavra, não é a palavra de uma pessoa comum, mas é a palavra de Deus, amém, queridos? É a palavra do Senhor Jesus para a sua vida. Eu estou simplesmente aqui sendo usado por Ele para falar isso para você, mas é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus que está falando com você agora. Lance as suas redes, aleluia, glória a Deus, glorifique o nome do Senhor, queridos. É o Senhor que está falando, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o poder nos céus e na terra, queridos, que está mandando lançar as nossas redes. O poder e a glória do Senhor vai manifestar nesse lugar, aleluia, eu creio nisso, irmãos, aleluia, aleluia. A terceira coisa, queridos, que nós aprendemos nesse texto, é que a palavra de Jesus é a regra suprema para nós. A palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela é a regra suprema para nós. Se de fato nós somos servos ou discípulos de Jesus, você tem que entender que essa palavra é absoluta para você. Ou seja, nós não precisamos procurar em outro lugar a palavra de direção para a nossa vida, porque nós já temos, porque ela é a regra suprema. Porque temos falado muito sobre as bênçãos que Jesus traz a nós quando nos tornamos, Ele se torna nosso Senhor e Salvador, não é verdade? Quantas vezes você ouviu palavras aqui, olha, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você vai ser abençoado. Você vai ser abençoado. E nós falamos muito sobre isso. Mas também somos o que? Obrigados a lembrar a todos nós que professamos e cremos nele, e nos tornamos discípulos de Jesus, de que devemos não apenas reconhecê-lo como Mestre e Senhor, mas devemos fazer tudo o que Ele nos manda fazer. Entendeu, irmãos? Nós temos que entender que tudo que o Senhor falar para você que você deve fazer, você faz. Tudo aquilo que está na palavra de Deus, dizendo para mim, dizendo para você, você tem que obedecer. É o abecedário de Jesus. Obedecer. Temos que obedecer, porque ela é a regra. Ela é absoluta. Então todo discípulo de Jesus é obrigado a saber o que deve fazer. E quando souber, deve fazê-lo que imediatamente, irmãos. Pedro não teve dúvida, não foi pela lógica, como eu disse, ele obedeceu à voz de Jesus. Como eu disse, ele estava cansado, a noite inteira pescando, frustrado, e às vezes nós nos sentimos assim. Mas Pedro, ele entendeu que ele deveria obedecer naquele momento. Imediatamente ele falou, Senhor, pela tua palavra eu vou lançar. Ele nem parou para pensar, nem para falar, não, esse cara está louco, não, ele foi lá e fez aquilo. Porque muitas vezes nós paramos para pensar muito, não é? E nesse intervalo de muitos pensamentos, você acaba desviando daquilo que o Senhor quer fazer. Então quando Deus falar com você, querido, faça imediatamente. Cumpra a ordem do Senhor imediatamente. Sempre que a mensagem que Jesus lhe der for um preceito ou for uma ordem, como essa dirigida a Pedro, ordenando a lançar suas redes, trate de obedecer imediatamente. Não seja negligente quando ouvir a voz especial de Deus, irmãos. Não negligencie a voz de Deus. Não seja negligente, uma palavra difícil de falar, né? Não seja negligente, queridos, com a voz de Deus. Ouça e faça aquilo que Ele falou. Ouça essa voz especial de Deus ao seu próprio coração. Não é no coração do outro, não, é no seu coração. É no seu próprio coração, na sua própria consciência, porque Deus intencionou lhe conceder uma grande bênção, irmãos. Assim como fez com Pedro, cujo barco ficou cheio de peixe, quase a ponto de afundar.
O texto fala, né, que ele foi quase a pique, teve que chamar outros barcos. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. A bênção foi tão grande, falou: vem para mais barcos aqui, porque a pesca aqui foi maravilhosa, e meu barco vai afundar, então traz o seu também. Olha que coisa louca, irmão. Eu quero viver isso na minha vida, irmão. Isso é tremendo, irmãos. É legal você poder assim visualizar esse momento, né? Você poder tentar ir lá no texto, visualizar aquele momento assim maravilhoso, né? Já tem até filmes que mostram, a grande pesca, tal. Você assiste esses filmes, mas quando você realmente pega e viaja lá, vai e volta lá naquele momento ali de Jesus com os discípulos, não é? E você imaginar aquele momento tremendo, maravilhoso. Imagine a alegria daqueles homens, não é? De poder ter aquele momento que não era propício, mas Deus realizou aquele milagre. Porque é no momento assim, queridos, às vezes é no momento que você menos espera, aquele momento que você acha, não, Deus agora, Deus me abandonou, não é aquele momento que Deus ele vai te abençoar, é naquele momento que você menos espera, que a sua mente, o seu raciocínio, a sua lógica não permite, mas Deus, Ele age nesse momento. E Ele vai agir, irmãos. Creia nisso, creia nessa palavra, viva isso constantemente na sua casa, na sua família, no meio dos seus filhos, no seu ministério, não sei aonde você está, mas viva isso constantemente, para que Deus realize coisas extraordinárias, que você vai ficar perplexo e falar: não, é loucura, mas não, é Deus mesmo. Como é bom a gente poder presenciar e ver milagres de Deus, né, irmãos? É algo tremendo quando você vê, por exemplo, uma alma se entregando ao Senhor Jesus. Isso é tremendo, irmãos. Isso é maravilhoso para todos nós. Isso é algo fabuloso. E o que a pesca maravilhosa nos ensina nessa noite, para todos nós, é que independente do milagre, irmãos, independente do milagre que o Senhor realizou, o Senhor de fato o que Ele quer é a minha vida e a sua vida, e a minha e a sua obediência. Porque para Jesus o milagre era a coisa mais simples, porque Ele era Deus, Ele era o próprio Deus. Dizer para Pedro: vai lá no lugar mais fundo e lança suas redes, porque Deus Ele sabia que de fato Ele ia fazer uma grande pesca. Mas para Jesus aquilo era uma coisa muito simples, para nós e para você é algo extraordinário. Mas de fato o milagre, o maior milagre de Jesus é que Ele quer a sua vida, e Ele quer a sua obediência. Ele nunca deixará de suprir as nossas necessidades. E mesmo em meio ao caos, queridos, mesmo em meio às frustrações, os problemas, Ele sabe da sua necessidade. Mas Ele quer a sua vida, Ele quer a sua obediência. Mas quando vivemos experiências e milagres tão impactantes em nossas vidas através de Cristo, percebemos que o grande presente não é o milagre, mas sim ter Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Esse é o maior milagre realizado na vida de uma pessoa, irmão. E Deus Ele já realizou isso na sua vida, amém, querido? Já realizou na minha vida. E se Ele já realizou isso na sua vida, você vai viver coisas extraordinárias. Porque você é uma filha, um filho amado de Deus. Ele quer te abençoar. Ele quer cumprir as promessas, os desejos do seu coração. Mas para isso você precisa obedecê-lo. Para isso você precisa entender que essa palavra ela é suprema, ela é regra para a nossa vida, ele é o nosso manual de vida, ele é a nossa bússola, ela é a nossa direção, irmãos. E quando você de fato entende isso, você vive o extraordinário, os milagres de Deus, e a sua rede ela vai encher, o seu barco vai transbordar de peixes, aleluia. É isso que acontece na nossa vida. Porque bom é andar na presença de Deus, é ter a direção dele para tudo o que precisamos fazer, irmãos. Para tudo. Não quero ser repetitivo, irmãos, mas a gente tem que falar mesmo. Em todos os momentos, no momento que você acorda, no momento que você toma o seu café, no momento que você sai para trabalhar, em toda a situação na que você vai trocar de carro, você vai comprar uma casa nova, não sei, vai trocar de roupa, coloque na direção de Deus, na simplicidade, irmãos, porque Jesus ele era simples. A gente vê aí pregadores, a internet hoje, irmão, está um perigo para nós, está um perigo, cuidado, irmão, está um perigo hoje a internet, de tantas coisas que você ouve aí, de pastores falando de coisas absurdas,
Mas Jesus era um homem simples. Vou falar só uma para você, não vou falar o nome do cara, mas só uma. O cara falou assim: você sabia que Jesus tinha uma casa na praia? Ele falou que Jesus tinha uma casa na praia, porque ele era um carpinteiro, e carpinteiro naquela época era uma das maiores profissões que ganhava muito dinheiro. E Jesus, porque ele era Deus, então ele tinha uma habilidade tremenda, ele fazia as cadeiras, as mesas, numa rapidez tremenda. Aquilo que talvez um carpinteiro hoje demore para fazer uma mesa, eu não sei, vou chutar aí 1 mês, 2 meses, talvez, para fazer aquela mesa, né, de carpintaria, não de carpintaria, não de, como é que chama a outra lá, a profissão? Marcenaria. Carpintaria, que você vai pegar lá, bater lá com o martelo, né, tudo certinho, fazer aqueles desenhos legais, madeira rude, madeira, vai lá cortar a madeira lá, trazer a madeira, cortar e tal, enfim, fazer uma mesa, você vai levar talvez aí meses. E o pastor, ele teve a capacidade de falar assim, que Jesus, quando o cara encomendava uma mesa, ele fazia assim: aparece a mesa, pá, a mesa aparecia, aparece a cadeira, tá, a cadeira aparecia. E por causa disso, Jesus ganhou muito dinheiro, ele comprou uma casa na praia. Você percebe, irmão? Jesus, as pessoas querem colocar Jesus num lugar que não é dele, ele nunca quis estar lá. Porque Jesus, ele era simples. E na simplicidade dele, ele fez grandes milagres, grandes obras. Ele quer fazer na sua vida, na maior simplicidade, para a sua vida. Porque, claro, todos nós queremos viver o sobrenatural de Deus. Isso é maravilhoso. Mas saiba que vai começar na simplicidade, no natural aqui, ó. Viu, queridos? Aqui no natural. E aí sim ele vai fazer a sua vida transbordar de alegria e de bênçãos, em nome de Jesus. Mas para isso precisaremos buscar relacionamentos. Para que isso de fato aconteça, queridos, nós temos que ter um bom relacionamento com o Senhor. Nós precisamos sair do raso. Nós precisamos ir para águas profundas. Nós precisamos mergulhar mais profundo na palavra de Deus. Nós precisamos nos aprofundar no relacionamento com o Senhor. Nós não podemos mais viver num relacionamento raso com Ele. E o raso que eu digo é você somente vir no culto aqui, você recebe essa palavra, aí você vai para sua casa agora e vida que segue. Não. Como eu disse, Jesus, ele pregou para uma grande multidão. E aqui ele está falando especialmente para Pedro e para os seus amigos. E Jesus está falando especialmente para você nessa noite. Está falando ao seu coração. Para quê? Para que você se aprofunde num relacionamento maior com Ele. Depois, se você ler o texto completamente, você vai ver que Pedro, ele abandona o barco e ele segue Jesus. Por quê? Porque ele queria um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Porque ele queria se aprofundar mais na presença de Deus. Ele queria conhecer mais quem era aquele homem que fez aquele milagre, que fez aquela coisa extraordinária. Eu preciso ter intimidade com Ele, eu preciso ter um relacionamento com Ele, eu preciso me aprofundar mais nesse relacionamento, eu tenho que conhecer mais desta palavra, para me poder entender e compreender e viver os milagres de Deus na minha vida. É isso que você precisa, irmãos, ter esse relacionamento com o Senhor. Se aprofundar nele, irmão. E aí o milagre ele vai acontecer. E a pesca, querido, com certeza ela vai ser milagrosa, amém, irmãos? Ela vai acontecer maravilhosamente na sua vida. E talvez muitas vezes cansados do caminho, de noites duras, de peleja, mas de manhã, talvez pela manhã, talvez você chegou aqui nessa noite, nesse momento aqui, cansado, talvez. Talvez você chegou aqui frustrado com tantas coisas que deu errada nessa semana, não é? Talvez você veio aqui tão desanimado, mas saiba que talvez nessa noite Deus está dizendo para você: volte lá, porque eu lanço as redes que eu vou te abençoar em nome de Jesus. Então, querido, o milagre ele te espera. Grandes bênçãos virão e que transbordarão na sua vida, de todos nós que estamos aqui, de todas as pessoas que te cercam. Porque se há algo maravilhoso para a sua vida é você ser abençoado e você poder abençoar o outro. Então que o Senhor te abençoe, que você viva uma pesca extraordinária nesse ano de 2021, queridos. E quando o Senhor falar com você, você vai dizer: mas sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. E você não vai questionar, você não vai ficar, e agora, na dúvida, não, você vai lançar. Porque o Senhor, Ele quer te abençoar, em nome de Jesus. Eu quero que você fique em pé nessa hora. Aleluia.
Aleluia. Irmãos, eu quero, antes de orarmos ao Senhor, não poderia deixar de fazer um apelo para você que está aqui nessa noite, para você que me assiste aí pelo YouTube. Como eu já disse na mensagem, quantos momentos de frustrações, de desânimo nós passamos na nossa vida, na nossa caminhada. Mas nessa noite o Senhor tem essa palavra para você, uma palavra de direção, uma palavra de conforto, porque o Senhor Ele quer fazer milagres na sua vida, mas talvez você ainda não tenha entendido o que o Senhor quer para você, talvez você não tenha dado a oportunidade para que o Espírito Santo de fato fale ao seu coração de uma forma que você entenda. E nessa noite Ele quer te convidar, nós queremos orar com você. Nós como igreja do Senhor Jesus, nós os pastores que estamos aqui, ministros e tudo, nós queremos orar por você, nós queremos clamar ao Senhor, interceder pela sua vida, para que de fato nesse dia, nesse momento aqui, você saia daqui, realmente transformado e crendo que Deus vai fazer um milagre na sua vida, que Deus tem algo especial para você. Talvez você saiu da sua casa hoje desanimado, mas você vai sair daqui hoje pulando de alegria, porque Deus vai realizar as bênçãos na sua vida e na sua casa. Creia nisso, queridos. E eu quero então te convidar a vir ao altar, porque nós queremos orar com você e orar por você também. Se você quiser vir à minha esquerda aqui, você pode ficar no espaçamento aqui, fique à vontade aqui, ou desse meu lado direito. Enquanto o louvor ele vai cantar uma canção, que você venha ao altar de Deus. Coloque tudo agora diante do Senhor. Ouça a voz e fala: Senhor, sob a Tua palavra eu vou lançar as minhas redes nessa noite. E nós vamos estar orando e intercedendo por você nesse momento, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra, Pai, que o Senhor colocou no nosso coração, Pai. Uma palavra de direção, mas também uma palavra de conforto, Pai. Que nós possamos viver o extraordinário do Senhor, ó Pai. Que a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, Pai, esteja totalmente receptivos à Tua voz, ó Deus. Que Teu Espírito Santo, Deus, venha nos conduzir, ó Pai, sempre na direção correta, Deus, para que possamos viver as bênçãos, ó Pai, o extraordinário do Senhor, ó meu Deus. Ó Pai, que a Tua voz vir ao nosso coração, que possamos dizer: mas sobre a Tua palavra nós vamos lançar as redes, ó Deus. Abençoa, Senhor, esses homens, essas mulheres, ó Pai, que estão no Teu altar, ó Deus. O Senhor conhece os corações, o Senhor conhece a vida de cada um que está aqui diante do Senhor, colocando agora, Pai, no Teu altar, ó Pai, as frustrações, ó Pai, talvez o desânimo, Senhor Deus, a tristeza, meu Pai, mas que nessa noite o Senhor possa restaurar a alegria dos Teus filhos e das Tuas filhas, ó Pai. Que o Senhor nessa noite possa vir com a providência do céu sobre cada uma delas, ó Pai, mudar a história, Pai, mudar cada um desses corações que estão diante do Senhor, meu Pai, como a Tua palavra diz, ó Pai, que os ouvidos do Senhor estejam abertos, atento à voz dos Teus filhos nessa noite, das Tuas filhas, ó Pai. Que o Senhor possa conceder a elas e a eles, ó Pai, milagres extraordinários do Senhor nessa noite, Pai. Eu creio nesta palavra, Deus, que eles possam sair daqui na certeza que o Senhor falou com cada um de nós, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Se levante agora, queridos, e vai na fé. Creia que o Senhor tem bênçãos, tem milagres para a sua vida, em nome de Jesus. Vai lá, vai na fé, Gustavão. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que você possa ficar com essa palavra no seu coração, e que essa semana o Espírito Santo possa te conduzir sempre na direção correta para a sua vida. E creia que você vai ver milagres e bênçãos, com certeza, em nome de Jesus. Amém? Levante as suas mãos ao céu, nós vamos orar, encerrando esse momento. Depois do louvor ele continuará adorando ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por cada ato que foi realizado nesse culto, Senhor. Porque tudo que fizemos aqui, Senhor Deus, do momento que nós adentramos nesse lugar, ó Deus, no momento que nós chegamos aqui, Senhor, que nós podemos adorar ao Senhor, nós podemos interceder pelos queridos irmãos, ó Pai, ofertarmos a Ti, Pai, e receber uma palavra ao nosso coração, Senhor. Como é bom, Senhor, que isso faça realmente sempre essa prática possa fazer com que nós cresçamos, nos desenvolvemos, ó Pai, em comunhão, em unidade contigo e com os queridos irmãos que estão aqui, Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a preciosa comunhão com o Espírito Santo do Senhor esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, irmão. Você tenha uma ótima sexta-feira
E diga uma palavra de bênção ao seu irmão em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe.